Olá, hoje é 20 de dezembro de 2025 e o clima aqui no Rio de Janeiro, olha, tá diferente. Tá pesado, sabe? Carregado de uma expectativa que dá quase pra tocar. É a verdade. Todas as atenções, todas as conversas, tudo parece levar pra um lugar só, o Maracanã. É lá que o Vasco da Gama se prepara pro jogo que, assim, pode definir a temporada inteira. A finalíssima da Copa do Brasil contra o Corinthians. Exatamente. E esse é o tipo de dia que cria heróis, que define legados, mas o que torna tudo isso ainda mais rico para nossa análise é que, enquanto os holofotes estão todos no gramado, Nos 90 minutos. isso, nos 90 minutos, nos bastidores tem uma outra partida acontecendo, um verdadeiro xadrez. A diretoria não está só pensando no título, ela está executando um plano bem audacioso já para 2026. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. A nossa missão aqui, com base nas informações que a gente levantou, é entender como um clube gigante como o Vasco consegue operar, em dois tempos ao mesmo tempo. De um lado, a paixão, a urgência da final. E do outro, a razão, a estratégia fria de um planejamento de longo prazo. Vamos desvendar essa história que acontece tanto no campo quanto, é claro, nos escritórios. Certo, então vamos começar pelo que todo mundo está vendo, a decisão. O time do Fernando Diniz finalizou a preparação. É o jogo de volta, Maracanã lotado. Não tem margem para erro, né? Não tem amanhã. É a busca pela taça. E essa final, ela carrega umas histórias individuais muito fortes, né? Muito. As fontes que a gente consultou destacam demais a figura do Pablo Vegetti, o atacante argentino. Ele está numa temporada, assim, espetacular. São 27 gols, né? 27 gols é um número que coloca ele fácil entre os maiores artilheiros do país. Mas, assim, gol por si só não grava o nome na história de um clube como o Vasco. Um título, sim. Um título, sim. Para ele, já com 37 anos, não é só a chance de ganhar o primeiro grande troféu pelo clube. É a chance de transformar essa performance estatística, que é brilhante, em uma memória inesquecível para a torcida. E o mais curioso, pelo que eu apurei nas fontes, é que o caminho do Vasco até aqui não foi construído só com os gols do Veste. Muito pelo contrário. A grande arma do time nessa reta final, o que deu confiança mesmo para a equipe, foi uma coisa que a gente nem sempre associa de cara ao Fernando Diniz. A defesa. O sistema defensivo. Precisamente. E essa solidez não surgiu do nada, né? As fontes indicam que o Diniz fez um ajuste tático ali que foi crucial depois de uns sustos na semifinal. Ele percebeu que o time estava se expondo demais, foi isso? Exato. Ele percebeu que o risco era muito grande. Aparentemente, ele começou a treinar uma variação com 3 zagueiros. Isso deu mais liberdade para os laterais, sabe? Eles podiam apoiar o ataque sem deixar a defesa totalmente aberta. É uma mudança que mostra pragmatismo, né? Ele abriu mão de um pedacinho da filosofia dele. Da posse de bola absoluta. Isso, para garantir um equilíbrio. E esse equilíbrio é vital num jogo eliminatório. Então não é só uma defesa que melhorou. É uma defesa que foi, redesenhada para esse contexto de final. O que muda completamente a perspectiva do jogo contra o Corinthians. Totalmente. Numa decisão, um erro pode custar o título. Então, ter uma defesa confiável é muitas vezes mais importante do que ter um ataque avassalador. E o ataque do Corinthians é rápido. Muito rápido, explora os espaços. Essa blindagem que o Diniz parece ter criado no meio da defesa é uma resposta direta a essa ameaça. Ele achou uma fórmula de segurança bem no momento mais crítico da temporada. E essa confiança no agora, essa aparente tranquilidade de ter um time ajustado para a final, parece que tá dando para a diretoria paz de espírito para fazer uns movimentos bem ousados para o futuro. Com certeza. Porque enquanto a zaga se acerta em campo, os escritórios lá em São Januário estão, assim, a todo vapor. É aqui que a história ganha uma outra dimensão. Enquanto a preocupação de todo mundo é com o agora, a diretoria, com o Pedrinho e o Admar Lopes à frente, está focada numa operação de mercado de altíssimo nível. E o alvo principal é um nome que por si só já é uma declaração de intenções, né? É uma baita declaração. O volante Fabinho, ex-Liverpool, campeão da Champions League, e que hoje está no Al Ittihad, da Arábia Saudita. Uau! Um nome desse calibre muda o patamar de qualquer elenco no Brasil. Mas
O que as fontes dizem sobre a lógica por trás disso? Por que um volante? E por que o Fabinho especificamente? Olha, a lógica é bem amarrada, tem várias camadas. Primeira, a necessidade tática é urgente. As fontes são muito claras. A prioridade número 1 para 2026 é um primeiro volante. A lesão do Matheus Carvalho, né? Exato. A lesão do Matheus Carvalho na metade da temporada acendeu um alerta gigante. O elenco não tinha uma peça de reposição com as mesmas características. O que forçou improvisações, sobrecarregou outros jogadores. Exatamente. Então, esse alerta soou muito alto lá dentro. Entendi. Então, a busca por um volante não é um capricho, é para corrigir uma falha estrutural que foi identificada no elenco. Perfeito. E aí entra o perfil do jogador. Fabinho não é só um volante. Ele é visto pela diretoria como a solução definitiva, sabe? Ele traz uma bagagem internacional absurda, uma liderança que é mais quieta, mais imponente. Poder de marcação. De elite. E talvez o mais importante para o modelo de jogo que o Vasco quer, uma qualidade excepcional na saída de bola. As fontes até resgatam uma fala antiga do Jürgen Klopp. O técnico do Liverpool? Isso, que o chamava de o farol do time, porque o jogo todo passava por ele e se organizava a partir dele. É esse tipo de jogador que o Vasco quer para ser a âncora do meio-campo. O farol é uma descrição em tanto. Mas espera um pouco. O Fabinho é um jogador fantástico, sem dúvida, mas ele tem 32 anos e vem da Liga Saudita, que, com todo o respeito, não tem a mesma intensidade do calendário brasileiro. As fontes mencionam alguma preocupação sobre esse risco, sobre a capacidade dele de se readaptar? Excelente pergunta, e sim, as fontes tocam nesse ponto. O risco sempre existe, claro. Mas a avaliação interna do Vasco parece se basear em dois pilares. Primeiro, o monitoramento físico dele. Histórico de lesões. Exato. Ele não tem histórico recente de lesões graves. E tem jogado com frequência no Al-Ittihad. Segundo, o nível em que ele joga lá. Não é um time qualquer, ele joga ao lado de Kanté, Benzema... Contra outras estrelas globais. Isso. A avaliação é que, mesmo que o ritmo médio da liga seja menor, os jogos de ponta ainda exigem um nível altíssimo. A aposta é que a qualidade técnica e a inteligência dele compensariam qualquer dificuldade inicial de readaptação. Faz sentido. E a estratégia para tirar ele de lá? Porque ele tem contrato, não deve ser uma negociação simples. Aí que tá o pulo do gato. E é isso que mostra o quão proativa a diretoria está sendo. Eles não estão esperando a janela de janeiro abrir para começar a agir. Já estão se mexendo. Já. As fontes confirmam que os primeiros contatos com os representantes do jogador já aconteceram. Foi uma sondagem para entender o cenário, qual o desejo do Fabinho, quais seriam as condições. É um movimento para preparar o terreno, sabe? Plantando a semente agora para colher em janeiro. Exatamente. Para quando a janela se abrir, a negociação já está encaminhada. Vamos detalhar um pouco mais esse timing, porque ele parece ser o ponto crucial aqui. O contrato dele com o Al-Ittihad vai até junho de 2026, é isso? Exato. E isso cria uma janela de oportunidade estratégica. A partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, daqui a pouquíssimos dias, pela regra da FIFA, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. E se apresentar em julho sem custo de transferência. Exato. O Vasco está se posicionando para ser o primeiro da fila quando essa porta se abrir. O que é fascinante nisso tudo é que não parece ser um movimento de um lado só. As fontes sugerem que o próprio jogador tem um interesse grande em voltar ao Brasil. E o motivo tem nome e data, né? Copa do Mundo de 2026. Precisamente, é uma convergência de interesses. O Fabinho foi convocado recentemente pelo Carlo Ancelotti para a seleção, mesmo jogando na Arábia Saudita. Então ele está no radar. Ele está no radar. Mas existe uma percepção dele e do staff de que estar em evidência no futebol brasileiro, disputando um Brasileirão competitivo, uma Libertadores, isso fortaleceria enormemente a candidatura dele para a lista final. Ele não quer só estar no radar, ele quer estar no centro da vitrine. Perfeito. É isso. Uma vitrine que, claro, atrai muitos olhares. E o Vasco não está sozinho nessa. As informações apontam que um concorrente de peso já apareceu, o Palmeiras. O Palmeiras também está monitorando de perto. Isso muda o jogo completamente. Muda. E eleva o nível da negociação. A presença do Palmeiras significa que a disputa não vai ser só sobre projeto esportivo, vai ser também sobre poderio financeiro. O Palmeiras tem estabilidade, títulos recentes. Argumentos muito fortes.
O Vasco, por outro lado, pode oferecer talvez um protagonismo maior, a chance de ser a grande estrela de um projeto de reconstrução. E, claro, o apelo de morar no Rio de Janeiro. Vai ser uma batalha de narrativas e de propostas. E como você vê o momento atual dele? Ele viria para ser um líder ou para buscar uma aposentadoria dourada no Brasil? A leitura das fontes é clara. Ele viria para competir em altíssimo nível. Ele tem 32 anos, uma idade ótima para volantes. Na temporada atual lá já tem 16 jogos, com gol, 2 assistências. É titular absoluto. Não tem sinal de declínio, então. Nenhum. Ele chegaria a qualquer clube do Brasil para ser titular indiscutível e um dos líderes do vestiário. A disputa por ele, olha, promete ser uma das grandes novelas do mercado no início de 2026. Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, a estratégia do Vasco parece ser a de dar um passo muito grande, mas com o pé firme no chão financeiramente. Exatamente. A Operação Fabinho, se der certo, vai ser o exemplo perfeito da filosofia que o clube quer implementar. Alinhar ambição esportiva com responsabilidade financeira. E o pré-contrato é a chave para isso. É a personificação disso. Tentar trazer um jogador desse calibre, eliminando o custo de transferência, que passaria fácil dos milhões de euros. É um movimento de altíssimo impacto esportivo, com um risco financeiro calculado, focado nos salários, não na compra do passe. E enquanto o clube busca esse veterano consagrado, o outro lado da equação financeira é igualmente impressionante. Sim. Sim, o Vasco tem em mãos um ativo que pode ser a chave para financiar não só essa, mas outras contratações. O jovem atacante Ryan. E aqui as duas pontas da estratégia se encontram. O Ryan, cria da base, foi um dos destaques do time em 2025. E o desempenho dele, claro, não passou despercebido na Europa. Real Madrid, né? As informações que circulam são de que o Real Madrid o tem como um alvo prioritário e estaria disposto a preparar uma oferta superior a 300 milhões de reais. Um valor astronômico. Isso praticamente pagaria a Operação Fabinho por vários anos e ainda sobraria muito dinheiro. E essa é a lógica do ciclo virtuoso que o clube parece querer construir. A venda de um talento formado em casa, por um valor recorde, é o que capitaliza o clube para poder ir ao mercado e contratar jogadores experientes, prontos, como o Fabinho, para posições que precisam. Uma coisa alimenta a outra. Exato. O clube não está só gastando ou só vendendo. Ele está gerenciando os ativos de forma integrada, usando a base para gerar receita e usando essa receita para contratar qualidade imediata. Então não é uma escolha entre investir na base ou contratar estrelas. É usar a primeira para viabilizar a segunda. É um ecossistema. Perfeitamente. É um modelo de gestão que busca ser autossustentável. Claro, para o torcedor perder um talento como o Ryan é doloroso, mas se o valor for investido de forma inteligente, o clube como um todo se torna mais forte a longo prazo. Então, o que tudo isso significa, afinal? O que a gente está vendo é a anatomia de um clube vivendo em dois tempos. Hoje, na final, é o tempo da paixão, da adrenalina, da glória que se conquista em 90 minutos. É o presente pulsando na sua forma mais intensa. Isso. E, ao mesmo tempo, nos bastidores, corre o tempo da razão, do cálculo, do planejamento meticuloso de um futuro que se constrói com meses de antecedência. Isso levanta uma questão fascinante sobre a complexidade da gestão no futebol moderno, né? Como uma organização consegue blindar seu departamento de futebol, atletas, comissão técnica, para manter o foco absoluto num jogo que vale um título. Enquanto em outra sala se decide o futuro. Exato. Enquanto, em outra sala, a diretoria conduz negociações sigilosas e de altíssimo risco que vão definir a estrutura do time para a próxima temporada. É um ato de equilíbrio notável entre a emoção do campo e a estratégia do futuro. A grande dança do futebol. A glória de hoje abrindo caminho para a sustentabilidade de amanhã. E para quem nos ouve, as fontes nos deixam com uma reflexão final que vai além daquela coisa de juventude versus experiência. O Vasco está tentando um modelo híbrido, financiar veteranos de impacto imediato, como o Fabinho, com a venda de jovens excepcionais, como o Ryan. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Sim, pode um clube brasileiro, de forma sustentável, usar sua academia de talentos primariamente como uma fonte de receita para comprar atalhos para o sucesso, em vez de construir um projeto em torno desses próprios jovens?
É uma aposta de altíssimo risco e altíssima recompensa, que pode redefinir o futuro do clube ou aprofundar um ciclo de dependência do mercado. A resposta a essa pergunta vai dizer muito sobre o Vasco da Gama dos próximos anos.